Fala pessoal, hoje é dia 14 Oba! de março, a gente vai falar hoje sobre a parábola da nossa sequência, que é o administrador desonesto, e eu vou ler aqui, esse aqui é o Henrique, tá? Fica aqui enquadrado, Henrique, por favor, só. Jesus disse Beleza, aos seus Henrique. discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Esse aqui eu fiquei meio bolado. Esse aqui eu fiquei meio confuso, Henrique. Esse aqui a tua presença vai ser Vai ser importante. Sempre é, mas hoje acho que mais ainda. Porque aqui eu já vou iniciar. Eu ia pensar que esse cara ele tá falando assim: olha, depois tu me passa essa diferença que tu economizou. Exatamente. Ó, bota 50 aí, é 50 para mim. Não, para ficar bom, bota aí 50, mas me dá 30 e tá resolvido. Se esse cara tivesse trabalhando Mas na Petrobras, a Petrobras ia estar caindo hoje. deixa eu ligar aqui a luz, espera aí. Henrique, e aí? Qual foi a ideia desse administrador aí? Cara, só um detalhe, eu já achei, pô, também essa conversa foi muito curta, né? O senhor ouviu um boato, foi lá, falou e já demitiu, não averigou de fato. Isso aí já é uma outra questão, mas aí eu não entendi depois o comportamento do administrador. Tá no mudo, Henrique. Henrique. Nessa parábola, aqui, o Senhor, aqui, esse Senhor aqui, não representa a, a similaridade com a figura de Deus. Porque Deus não pode elogiar uma coisa que foi feita errada, mesmo sendo feita espertamente para na frente dele, com ele, entendeu? Então, a primeira coisa. Aqui a gente fala de mordomia, da pessoa ter bens de outras pessoas e agir de forma a beneficiar essa pessoa. O mordomo, ele pega o bem de uma pessoa e administra e gasta de acordo com a vontade dessa pessoa. Nesse caso, esse mordomo agiu perdulariamente, ele agiu assim, quer ver? Como forma de enganando, trapaceando, roubando. Ele era um administrador injusto. Mas, E ele, então, Henrique, ele era injusto já. Houve o boato que ele era injusto, mas aí já se partiu do pressuposto que ele era mesmo, por causa do boato? Tá. Pressupõe-se aqui que era verdade. Ele tanto é verdade que depois, no relacionamento com os credores, ele provou isso. Para a gente aqui. Aqui um negócio, Nathalie, que é importante, não sei se eu estou falando besteira, tá, Henrique? Às vezes, a gente não pode flertar com o que está levemente fora do caminho. Ou está no caminho ou está fora do caminho. Se a gente está em dúvida se aquilo está perto, a gente já está errado. Porque a verdade é clara. Tá. Estou errado nisso aqui que eu falei, Henrique? Espera aí, repete aí.
a nossa vida em Deus, ela tem que ser tão clara, que ninguém está em dúvida se a gente está vivendo a verdade ou não. A dúvida já é um Sim, problema. Por exemplo, eu não vou é, dar carona para uma mulher. Eu não vou dar carona para uma mulher, só eu e ela no carro, eu sendo casado. Porque sei, eu vivo uma verdade tão clara que eu não posso nem deixar em dúvida se eu estou sendo fiel ou não à minha esposa. sei, sei. Mas no decorrer da nossa vida, a gente dá a gente erra, não é? A gente comete uns erros e também passa a aparentar uma figura que é errada, mas isso é sem a nossa intenção. Mas realmente a gente tem que ter cuidado com a aparência do mal, como você está dizendo. E nesse caso aqui, esse administrador, para que está acontecendo aqui, é verdade. Disseram para ele, para o senhor, devem ter provado, por A mais B, que ele estava sendo roubador injusto e o senhor sumariamente demitiu. Você vê que o senhor falou que é isso que ouço a teu respeito e nem esperou a resposta. Presta conta da tua administração, nem esperou, porque já não pode mais continuar nela. Pronto, aí já estava provado. Isso daqui, essa questão, não é tão importante para o sentido da parábola. O que é importante é que era verdade, o Senhor tinha todas as provas e não fez uma conversa, não ouviu as justificativas. Isso para a parábola em si não era necessário, porque parábola é bem sucinta, né? A parábola não discorre sobre todos os aspectos. O que está dizendo, a questão aqui é que ele realmente errou e ele foi demitido. E o que ele fez com essa realidade? Ele, então, fez aquilo. Para os credores, ele, sem o conhecimento do Senhor, diminuiu, deu um desconto nos débitos, né? nos devedores. Deu um desconto por conta própria, sem o Senhor saber. Isso para granjear, para ele ter um bom relacionamento com esses credores, para depois ele, por conta própria, ele depois poderia ter algum negócio próprio, aí ele teve esses contatos firmados, porque nessa transação dele descontar, não está dizendo também que os credores sabiam que ele estava roubando. Não está claro aqui. Pode-se dizer que eles não sabiam, porque depois eles apoiaram ele na sua vida de desempregado. Então, assim, ele fez bons contatos para depois ele receber a nuance dele. Ou então, até mesmo, fraudulentamente. Ele fez, as pessoas que deviam sabiam que ele fez roubando, e depois ele foi cobrar, assim, daquele jeito que acontece no Brasil, em todo mundo, cobrar os favores que ele fez. Também dá. Agora, isso também não é, assim, crucial nesta parábola. Então, o que acontece aqui é que também de forma inusitada, esse senhor que demitiu ele sumariamente, que não conversou com ele, elogiou não a prática, não o que ele fez, mas a maneira com que ele se atinou, a maneira com que ele desenvolveu a crise da vida dele. Com as riquezas, através de descontos, ele fez amigos que depois puderam apoiá-lo quando ele estava sem emprego. Essa é a questão. Essa é a ideia. Esse é o cerne da questão aqui. Então, aí Jesus... Aí Jesus, ele também... Jesus também considerou esse exemplo dele
tenha sido um bom exemplo, mas para ser usado ao contrário, o oposto. Sermos bons administradores, porém, usarmos a nossa inteligência, usarmos a nossa premência, ficarmos preocupados com o futuro e usarmos a nossa riqueza também com previdência material. Jesus está falando aqui para os discípulos, para que eles também se previnem quanto ao futuro em relação ao pecuniário, às riquezas, e não fiquem preocupados, por exemplo, naquela época, como Jesus tinha dito que ele iria voltar, ele iria para o céu, iria voltar, muitas pessoas deixaram de trabalhar, deixaram de produzir e esperavam Jesus, passaram a esperar Jesus. Jesus falou que ia voltar breve, então eu não vou me situar aqui, eu vou esperar. E aí se prepararam, oraram, ficaram em oração, mas não agindo no mundo. E isso daí não é certo. O cristão, ele tem que agir no mundo. Ele tem que trabalhar, ele tem que fazer, ele tem que casar, ele tem que dar casamento, ele tem que produzir, tem que receber, tem que ser um cidadão, tem que ser todas essas coisas. E até recentemente também, ao longo dos anos, muitas pessoas cristãs também têm o mundo como sendo um empecilho, tem muitas armadilhas. Tem, por exemplo, não somente o mundo, mas as riquezas. Porque aqui também nesse texto diz que a riqueza é um senhor e Deus é um outro senhor. Não se pode ser servo de um senhor da riqueza e outro senhor Deus. O senhor a riqueza pode não ser um senhor. A riqueza deve ser um instrumento servo do Senhor Deus. Isso é que é. O problema é amar a riqueza. Como diz assim, amar ao dinheiro é que é o problema. O problema não é o dinheiro. Amando o dinheiro acima de Deus, você está colocando o dinheiro como um Deus. Aí está se dedicando a ele, está pensando só nele. Aí isso faz com que você se desligue até da família, de tanto trabalho, de tanto egoísta e trabalhador, e não se contentando, querendo cada vez mais. Isso se você se envolve amando o dinheiro. Mas se você ama a Deus e põe o dinheiro em seu serviço, está tudo certo. É usado como Jesus está dizendo aqui. Usem o dinheiro como um mordomo fiel diante e segundo a vontade de Deus. Não somente... Aí tem aqui, em Apóstolo Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim, vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tenha essa responsabilidade de administrar os bens de Deus é que seja fiel ao seu Senhor. Então, Deus é um pacote. Deus nos deu a vida, Deus nos deu talento, emoções, realizações, dinheiro, posição, poder. Tudo que nós possamos ter é servindo a Ele, e a gente deve administrar como bons dispenseiros e como bons fiéis administradores de acordo com a vontade dele. E aí a gente, como aqui do texto também diz, usando os nossos talentos, nossa vida, nosso poder e nosso dinheiro para fazer amigos, para aumentar o nosso leque de relacionamentos, para ajudarmos as pessoas financeiramente, usarmos esse dinheiro. E fazendo assim, é o contrário do administrador infiel, que ele fez isso por egoísmo. Mas nós, ouvindo e dentro dos planos de Deus, nós vamos fazer isso para demonstrar o amor de Deus para essas pessoas. Quem eu não conheço, vou procurar conhecer, vou fazer amigos. Aqui está dizendo, granjear amigos com as riquezas.
granjear amigos com as riquezas injustas, como está escrito aqui. Mas não é injusta porque ele ganhou injustamente. É injusta porque é uma riqueza material, é uma riqueza do mundo. E ela é uma riqueza que não é segura, não ela varia. Ela pode ter, ela não é estável. Então, mesmo assim, com essas riquezas financeiras, com o nosso simpatia, com a nossa amizade, a gente deve abranger, aumentar nosso grupo de relacionamentos para levarmos essa riqueza de Deus, ajudarmos financeiramente, ajudarmos emocionalmente, ajudarmos relacionalmente, apoiarmos e também ajudarmos espiritualmente, demonstrando quem é que está nos mandando, quem é que está nos dando esses dons, essas pessoas. Como nós estaríamos nos relacionando com essas pessoas? Nós temos uma troca, a gente também tem poderes vindo de lá. Sempre qualquer relacionamento é uma troca. É bom, é ambos, é mútua. E como nós estamos indo às pessoas que nós conhecemos ou que não conhecemos com a intenção de ajudá-las, e não egoisticamente, as pessoas, vão ver Deus e não a gente. Aí pode entrar o que o Uli falou. As pessoas vendo a gente agir, elas vão sempre ter uma boa impressão de Deus, não nossa. Quer dizer, também nossa. Mas a gente não vai ter dúvidas, porque a gente vai estar agindo altruisticamente. E isso as pessoas percebem. Entende? Então, fazendo assim como termina o texto, aqui mais embaixo, é que a gente, então, agindo, usando mordomia, o que Deus nos dá para granjear amigos, para falar do Evangelho, para falar do amor de Deus, a gente vai ter essas pessoas conosco lá nas moradas do céu, coisa que vem aqui depois, acrescenta aqui ao texto. Tá bom? Eu dei uma olhada aqui na etimologia da palavra desperdiçar, e aí a interpretação aqui que eu tive é que desperdiçar não é jogar fora, é assim não ter posse. Então, quando ele retoma as dívidas a um valor menor, ele reúne os recursos para o seu senhor para falar assim, olha, aquilo que estava desperdiçado, eu recolhi e trouxe de volta para você na medida que eu pude. Entenderam essa parte? Faz sentido isso, Henrique? Olha só. Mas na minha versão aqui, está assim: este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Eu não entendi bem o que você falou. Em relação ao senhor, ele roubou, não é? Ele não desperdiçou ele desperdiçou no sentido de que pegou para ele um bem que era do senhor, foi tirado do seu contexto, da sua obrigação, foi perdido, desperdiçado, indo para a mão do administrador infiel. Ele fez isso. Ele usou mal o dinheiro. Então, mas agora, em relação... A gente está vendo dolo. Agora eu vou explicar aqui a minha visão em termos de gestor de recursos, né? Vamos dizer que a gente tem aqui dinheiro. Aí eu botei em 20 empresas diferentes e aí você não concordou que essas empresas são bons investimentos. E acontece muito isso em fundo de investimento. Eu botei em vários lugares o dinheiro e aí você que está olhando as minhas decisões falou assim, cara, porra, tu só fez besteira com essa grana, nenhum desses retornos, nenhum desses investimentos vai dar retorno. Aí o que eu faço? Eu vou, recolho essa liquidez e trago ela de volta. E acontece exatamente isso quando você tem um fundo de investimento. Você tem que falar assim, cara, isso que eu achava que é 100, devolve para mim e me devolve 80, porque esse é o custo da liquidez. Eu entendi por esse lado que você puxou. Do então, tipo, talvez... Sempre é
com dolo de roubar, mas sim, você aplicou recursos. Talvez, mas dá para juntar isso que o Henrique falou no sentido de repente, ele aproveitou para, tipo, fazer o lado dele para os dois lados, para ele mostrar para o administrador, para o dono do dinheiro, ó, não fui um administrador tão ruim, beleza, era 100, perdi 20, mas toma aqui 80. E para o lado do credor, ó, beleza, tu devedor, né? Você devia 100, pô, me paga 80 e está resolvido. Então ele meio que quis mostrar trabalho Acordo. na saída e quis fazer a fita dele para o futuro do outro lado. E o que o Uri Sim, falou para investimento faz todo sentido. Cara, eu entreguei minha sim, carteira, não concordei com a perda, porque quando o cara contrata lá uma carteira, ele entende, tem risco, mas ele não quer perder, ninguém quer perder. E aí, quando realiza a perda, é uma amostra de, ó, beleza, você podia ter ganho, mas não ganhou, é isso, é uma aposta. E talvez, aí pode ser mais polêmico, mas talvez o administrador nem tenha sido um mau administrador. Só teve os riscos da perda que são inerentes ao negócio. Não, não. Ó, quando eu ri assim É porque é não tem porque tá nada a muito ver. forte. Não, não. Não, o cara foi mal, o cara mal. Olha só, então, eu estou Ele entendendo era vocês. ruim Eu mesmo. tenho que entrar Tá. também no raciocínio de vocês. Ao longo da vida, ao longo da administração do Senhor, ele roubou o Senhor, tá certo? Em relação ao Senhor, ele roubou. Em relação aos credores, aí é outro setor, que esse administrador deu desconto. Ele fez um acordo. É que nem outras pessoas, né? Ó, você não me dá. Não é nem que os credores não pudessem pagar tudo, mas talvez até. Não estou podendo pagar 100 agora, então me dá 80. Agora, o que vocês estão falando é certo. Em relação aos credores, ele fez esse desconto, digamos assim. Ele não roubou. Por quê? Olha só. Ele não fez assim. Você deve 100? Tá, me paga os 100, escreve 80 e eu fico com 20. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele quis agradar os credores, construir pontes em relação a relacionamentos. E aí, inclusive, o Senhor elogiou isso. Olha só. O Senhor lá, o Senhor é humano, né? Não é Deus que elogiou isso. O Senhor elogiou essa postura dele prática. Ele foi esperto e teve a perda, devolveu o dinheiro, devolveu mais, né? 80, depois 50. É isso mesmo. Tá. Outra coisa que eu vi aqui também, que é importante, é o seguinte, eu estava até lendo isso ontem na Bíblia, né? O primeiro passo para você ser perdoado é reconhecer o teu pecado. Em nenhum momento o administrador fala assim, cara, errei mesmo, tô errado. Não. Então, isso a gente tem, eu acho que principalmente com o cliente, né? Falar para o cliente, cara, eu tô errado, mas vamos consertar a partir de agora. Eu acho que o cliente, muitas vezes, ele não está preocupado se você errou ou não, mas a tua atitude a partir do erro. Isso. É um bom ponto. O próprio Warren Buffett, ele presta contas para os sócios dele, ele tem uma atitude que é o seguinte: primeiro que ele assume toda a culpa de tudo que está errado, ele começa todas as cartas assumindo o que está errado, para depois ele falar dos acertos. E uma outra coisa que ele faz é que ele fala que tudo que deu errado é culpa dele, e o que deu certo é mérito dos gestores dele. Isso. Olha só, o administrador é um exemplo perfeito de quem aqui no versículo 13, diga assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse administrador amava as riquezas. Ele amava a riqueza e não amava o trabalho. Você vê, quando ele se viu demitido, ele não pensou, vou ter que trabalhar em outro lugar. Não, ele falou, eu não vou trabalhar, não posso trabalhar fazendo força, qualquer trabalho, ali representa qualquer trabalho do mundo. Ou, muito menos, quero ser visto pela minha sociedade mendigando. E esse cara está falido, esse cara está mal. Não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Eu vou lutar para quê? Ele foi atrás do dinheiro. Então,
ele granjeou esses contatos para depois fazer algum negócio em relação a isso, e essa facilidade que ele deu, depois ele receber, foi essa a atitude dele. Cara, outra coisa importantíssima que eu percebi agora, tá? Eu tava lendo uma parada aqui que foi muito pesada para mim. Que é o seguinte. Peraí. Pessoas sempre serão mais importantes que regra no reino de Deus. E quando o administrador ele elogia o cara, ele tá falando, ó, o O relacionamento. senhor elogiou o cara administrador. Ele tá elogiando o relacionamento em relação à regra. Faz sentido isso, Henrique? Então, o Senhor elogiou a esperteza dele. Olha só, é diferente. Ele usou a prudência, a previdência dele se bancar em relação ao futuro e a esperteza dele ter feito isso. Agora, e aí, depois é que Jesus, depois é que Jesus fala que para a gente granjear amigos através das riquezas, material, espiritual, relacional, emocional. Amigos, é isso aí, é o que você está falando. As riquezas, os bens que Deus nos dá, a nossa vida, são instrumentos menores para nós termos a realidade maior, que são os nossos relacionamentos com as pessoas. Que pessoas são criaturas de Deus, são as criaturas que Deus elegeu máximas, tendo vida eterna. O ponto central de Deus são as pessoas no mundo. E as coisas outras criadas e materiais, elas são instrumentos dessa vida com Deus. Você está certo aí? Acabei de ver essa parábola aqui numa história que aconteceu recente no Brasil. Eu não sei se vocês conhecem uma empresa chamada Cogna. Ela já chegou a ser o maior grupo educacional do mundo brasileiro. Então, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. O presidente dessa empresa, na época do FIES, começou a comprar várias faculdades e pagou caro nelas, ou seja, desperdiçou os bens. E aí, a alta cúpula dessa empresa falou assim, cara, essa estratégia está errada. Você precisa sair. E aí, na contabilidade, existe uma coisa chamada impairment, que é você reconhecer os erros. Dentro da contabilidade, isso não gera uma saída de caixa, mas gera um prejuízo na empresa. E é exatamente isso que aconteceu aqui na parábola, porque quando você faz esse ajuste desse valor justo desses ativos, ou seja, dessas empresas que ele comprou, gerou um prejuízo, mas isso restaurou a confiança nessa empresa, nessa ação da bolsa, que a administração ela voltou a ser uma administração confiável, porque ela reconheceu aqueles ativos que estavam inflacionados pelo seu preço justo. E foi exatamente o caso que aconteceu. Eles compraram algumas faculdades que valiam 100 e eles falaram, não, isso aqui vale 50, isso aqui vale 80. Uhum. Então agora eu entendi tudo isso aqui. Para mim caiu agora essa mensagem. Eu não sei se o Nathalie conhece esse caso, mas é exatamente isso aqui que essa parábola está falando. Cara, tem sim, tem tudo a ver. E eu até botei, é isso, dá para fazer o paralelo com a teoria da agência, que a gente fala de conflito de interesse, até que ponto o administrador realmente pode tomar decisões em seu benefício ou no benefício do dono real do dinheiro. Como é que fica esse conflito? Cada um é movido pelos seus interesses. E aí, qual é o interesse dele? Então, tem que ter um alinhamento muito claro de propósito e um compliance muito bom, né? Um controle muito bom para ver o que o administrador está fazendo. E a questão também, teoria das partes interessadas. Até que ponto ele tem que, de alguma forma, absorver ali os interesses de todo mundo, de várias partes, do administrador, como ele mesmo que está ali tomando a decisão, do dono do dinheiro, que seria um conselho de administração, um acionista, pensando em empresas maiores, do cliente, do credor, do devedor, enfim. Tudo isso está ali na mão dele, ele precisa equilibrar de alguma forma para que seja benéfico para todo mundo. Então, tem que ter cuidado com o conflito de interesse, mas sabendo que ele também tem que lidar com um monte de expectativa, um monte de
de partes interessadas, né? Isso é difícil mesmo. Uma outra É coisa, eu já tive uma questão importante. eu já tive uma Opa, desonesta aqui. Fala aí. Essa administradora desonesta, sabe qual que era o problema depois no final das contas? Cara, eu não sei nem o que tem certo e errado. Então, se tu quer pelo menos sair pela porta da frente, realiza tudo para que a gente saia do zero na próxima administração. E de alguma forma foi o que o administrador fez quando ele decidiu zerar as contas com todo mundo, mesmo tendo um desconto nessas contas. Sim, sim. Isso é que o senhor elogiou. Sendo que ele conseguiu um ganha-ganha, né? Mas fala, Henrique. E não teve tanto, teve descontou 50%, depois de 100 para 80%, 20%. Agora, e fora as outras, né? Agora, aqui importante é que quando o senhor elogia essa atitude do administrador, nesse ponto, não Deus elogia, o administrador, o senhor. Nesse ponto, é válido essa ação é válida, mesmo porque foi o que eu falei, ele deu um desconto para os credores, mas não ficou com o desconto para ele. Eu estou lendo aqui também umas coisas que é o seguinte, o fato dessa parábola deixar a gente confuso é saudável, porque mostra que a gente tem noção do que é certo e errado. Repete aí que eu picotou aqui. O fato da gente ficar confuso com essa atitude do mordomo e ele ser elogiado no final das contas, isso é saudável, porque mostra que a gente tem noção do que é certo e errado. Porque Sim. É perigoso se a gente achasse que não, tá tudo certo isso aí mesmo, cara, elogiar a desonestidade do outro. Mas volta a dizer, ele não elogiou o ato dele, ele não aprovou o desconto, ele não aprovaria o acordo, o desconto, mas ele elogiou a essência, o interesse do administrador em zerar tudo, e aí, de certa forma, assimilou esses descontos, que sempre acontece, né? Acordos, né? Está dentro dos parâmetros da empresa ter algum prejuízo, e aí ele elogiou a premência do administrador na previdência, eu vou deixar bem claro aqui, de angariar amigos relacionados para ter um bem futuro, porque ele vai sair da empresa. Aí isso dá margem para ter o gancho para aplicar isso nas nossas vidas cristãs, para a gente também fazer amigos com as riquezas que Deus nos dá, para que nós possamos proclamar o evangelho, estarmos com as pessoas. A parábola tem um propósito para ligar ao sentido prático religioso e cristão. Aqui eu estou percebendo também que o administrador devia estar perdidinho. Talvez o administrador pudesse até ser o filho mais novo do filho pródigo lá, porque ele pergunta assim, quanto que você deve, tanto para o primeiro quanto para o segundo. Às vezes ele nem sabia. Nem sabia quanto é que ele... O cara poderia ter dito, eu devo 30. O credor dizia assim, eu devo 50. Ah, então escreve aqui 30. O cara, na verdade, devia 100. A ferramenta de controle não era o forte deles, né? Olha, você vê que o cara era mau, além dele ser infiel, de roubar, ele era incompetente. Nesse ponto, rapaz, vocês estão levantando umas coisas aí boas. Outra coisa que eu percebo aqui também, ele fala assim, quanto você deve ao meu senhor? Ou seja, ele está na submissão de entender que ele não estava fazendo aquilo para ele, estava fazendo aquilo para o senhor. Ou seja, ele é uma pessoa muito incompetente, que não sabia do que estava fazendo, e aí, às vezes, pela tua incompetência, você é acusado de estar fazendo algumas coisas que demonstram... talvez seja mais incompetência até do que desonestidade, né? Por essas falas aqui que a gente está vendo. Né? Eu vou rir de novo, gente, porque vocês estão... Quando vocês
vamos desviam do negócio. Aqui, ele foi acusado de roubar. Aí é que está. Cadê o roubar aqui? Aqui, ó, no primeiro, defraudar. Não, aqui no meu Bíblia Online tá assim: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Sim, mais ou menos, né? Mas aqui nessa Bíblia, outra aqui, defraudar, enganar, trapacear, roubar. Entendi. É desperdiçar? Entendi você. Desperdiçar, olha só, desperdiçar é uma incompetência. Poderia ser dito uma incompetência. Desperdiçou, fez mau negócio, desperdiçou. Mas aqui na minha não está desperdiçou. Por isso que eu tô Tá, aqui roubou mesmo. desperdiçar até agora, porque não quer dizer que roubou, quer dizer que estava solto o negócio. Não, mas então vamos voltar para o texto aqui, porque realmente essas traduções elas têm essas diferenças, mas é defraudar. É porque também esse senhor que elogiou ele pelo que ele fez, ele não iria demiti-lo porque ele fez maus negócios. Assim, vamos corrigir aqui, vamos ver o que você fez, quero te ajudar, entendeu? Uma pessoa para ser demitida é porque é justa causa. O que tu achou de Pode ser incompetência também, mas é justa causa aqui. Deixa o Henrique aqui daqui falar. Xará. Tudo bom, gente? Na minha opinião aqui, pelo que eu entendi, a gente tem aí dois personagens principais. A gente tem o senhor e a gente tem o mau administrador. O que eu acabei percebendo na minha visão foi o seguinte, que o cara ele foi perdulário, sim, só que dentro dessa questão, ele tentou, ali quando a gente fala, deixa eu ver, ele tem vergonha de mendigar, ele tá claramente desesperado com o que ele vai fazer depois que ele for demitido. Então, o que ele tentou fazer, eu peguei muito do que o Uli falou, foi que ele tentou arrumar a casa para futuramente, quando ele sair, ele ter pelo menos uma moral para que outras pessoas contratem ele. E na parte do senhor, dele ter elogiado esse fato de pegar as coisas com desconto, foi pensar assim, pelo menos eu na posição do senhor, o que eu pensaria foi, ele foi astuto para pelo menos ele conseguir recuperar o pouco, né? Não recuperar o inteiro, mas recuperar uma parte para me beneficiar e ao mesmo tempo ele poder sair com uma moral para conseguir outro emprego ou outra coisa. Então, quando o senhor deu essa astúcia, na minha visão não foi que ele pegou o dinheiro de volta, mas foi algo um pouco mais altruísta, porque ele falou, tudo bem que eu não recuperei o inteiro, tudo bem que eu estou no prejuízo, isso é ruim, mas o cara mandou bem, entre aspas. O cara foi astuto para ele poder sair e ainda conseguir não ficar na rua, conseguir não mendigar. Então a minha visão foi, o senhor ele acabou sendo um pouco altruísta, do tipo, vou assumir o prejuízo, vou elogiar esse cara, e enfim, o administrador ruim, eu não vi, é porque a gente tem a diferença entre o desperdiçar e o defraudar nas duas versões. Mas aqui, quando a gente fala em desperdiçar, não parece que foi maldade, parece que foi incompetência, só que dentro da incompetência ainda teve um pouquinho de astúcia. Faz sentido? Outro padrão que eu vi aqui agora, que é o seguinte, o final sempre é melhor que o começo, né? Então aqui o final também foi melhor que o começo. Ele começou mal, defraudando, desperdiçando, mas no final das contas ele terminou melhor do que ele começou. Que é uma mensagem central da Bíblia, eu acho, né, Henrique? Esse ponto aí é bom, porque também ele trouxe isso, de tentar meio que deixar um legado, né, no fim das contas, refazer a fita dele. Agora, uma coisa que é engraçada, pensando que a Henrique vai rir de novo, mas ele tentou mostrar trabalho no final. Mas ele, hora nenhuma, pensou, cara, me dá mais uma chance, tipo, deixa eu ser seu administrador, vou fazer melhor. Ele fez melhor, mas foi embora. Tipo, ele não insistiu para ficar ali. Essa parte eu acho estranha, pensando que no fim ele
poderia, sei lá, tentar. Pô, deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim assim. Tem um. Eu volto a dizer que o problema aqui era roubar mesmo, hein, gente? Temos que ter essa visão, tá? Não é má administração, não. E aí, aí, olha só, a, ele se mostrou empedernido, ele se mostrou irrecuperável nesse sentido moral. Ele roubava o senhor que foi longânimo com ele e elogiou a intenção de previdência dele. O senhor não elogiou a maneira como que ele foi previdente, não. Ele só elogiou a intenção dele ser previdente. Usou maneiras erradas, porque o desconto estava errado. Não era, ele foi um administrador infiel até no desconto, porque ele fez esse desconto, fez bom relacionamento com os credores às custas do prejuízo do senhor. Ele, mais uma vez, roubou ali. Ele provou que ele não pediu perdão, ele não mudou, ele continuou no mesmo estado, roubando. Então, pode ser que seja uma forma de desconto e tal, mas foi toda a empresa faz um desconto com o conselho assentindo isso, entendeu? E ele fez por ganhos próprios, egoisticamente, esse desconto. Isso a gente tem que ser bem claro. Aqui a gente está lendo o mau caratismo dele, que fez ele perder o emprego, foi provado na forma com que ele saiu. Então, é isso que está mostrando aqui. Esse aí, Uli, E depois, e também nos comentários também as pessoas falam isso. Falam. Diga aí. Eu ia falar que é o seguinte, lá no final, quando... Coloca o final ali de novo, Uli, fazendo um favor. Outra coisa que a gente acabou lendo aqui foi que no final ele fala: o senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. No meu pensamento, esse finalzinho não é um convite a mais ou menos ser bom, mas não ser completamente inocente? Porque ali ele fala que existe uma grande astúcia entre os filhos que se tratam entre si aqui no mundo, mas os filhos da luz não têm ainda, parece que, essa astúcia. Então, eu entendi como uma briga, entre aspas, da inocência, né, do bom, versus a astúcia do mal. Faz sentido? Não sei se faz sentido ou não. Ele não riu. O Henrique aqui não riu, então é bom sinal. Já é meio caminho andado, Caminho andado. E agora ele tá rindo. Tá sem som aí, Henrique. Som, Pronto, tá sem som aí o seu. Tá bom, desculpa. Existe uma diferença de procedimento das pessoas que são cristãs das pessoas que não são cristãs. Nesse mundo onde existe essa governança, a gente fala, né, deturpada e caída, onde tem injustiças, onde tem maneiras de procedimento, os cristãos vivem aqui nesse mundo, mas com pensamento outro do céu, pensamentos cristãos, de fazer o bem, de não defraudar, de acreditar, de dar uma chance. Então, no sentido físico e de negócios, o cristão tem que ter prudência e tem que ter, não a prudência, tem que ter a prudência divina, tem que ter cuidado quando for dialogar, quando for negociar, porque, como eu falei,
as maneiras com que as pessoas agem erradamente, muitas vezes, podem enredar, enganar e ser uma forma de agir erradamente. E o cristão, ele tem que ser, como diz lá Jesus, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. É também uma mensagem dessa parábola. A gente não vai discutir, não vai usar as mesmas armas que as que não são cristãs. A gente não vai fazer isso, mas a gente tem que ser precavido e tem que ser esperto também do nosso lado, mesmo querendo fazer o bem, entendeu? Entender essa malícia, acho que realmente é um bom ponto que a gente acabou falando no final, que estava lá no final da parábola, mas, pô, tem tudo a ver com o mundo dos negócios, com o investimento, com natureza humana, né? Entender que cada um tem seus interesses próprios e o que que a gente desmistifica disso para isolar e fazer uma análise mais, até uma matriz de risco, né? Onde é que estão os riscos aqui por trás do que a gente está vendo? E não simplesmente pegar o que está vendo e assumir como realidade, entender o que está ali por trás. Ter essa malícia, acho que é um ponto muito importante aí. Eu já anotei aqui também para incluir na parte de gestão de negócios como um todo. Muito bem. Essa aí foi complicada, gente. Vou te falar. Mas foi bom, hein, cara? Ué, foi a que Tem muita aplicação. mais gerou desconforto e que gerou reflexão profunda mesmo, porque Cara, mas essa também foi boa, porque as outras, mal bem, a gente foi lendo e já tinha uma ideia. Essa aqui eu não entendi nada. Agora eu entendi tudo. Então, acho que depois, pensando no leitor, né? O cara vai pensar, caraca, os caras, porra, trouxeram de uma maneira tão clara o que eu não tinha conseguido entender. E eu acho que trazer as aplicações, até no caso dessas parábolas que parecem mais complexas, ainda vai elucidar ainda mais como a pessoa pode interpretar e como isso pode ser aplicado, enfim. Eu acho que ela acabou sendo um exemplo de dificuldade junto com a clareza que a gente quer trazer para o nosso interlocutor, de maneira geral. É Achei muito bom. verdade. eu vou Também botar achei. um comentário aqui. Foi? Importância de especialistas da área para a gente ter um entendimento maior sobre as matérias. Por exemplo, se o Henrique não tivesse aqui, a gente ia estar viajando até agora nesse assunto. Obrigado, Opa, Henrique. obrigado. Obrigado pelo elogio do meu senhor. Obrigado. Essa hora que o leitor vai falar assim, cara, ainda bem que esse tal de Henrique Mafra está no livro. Exatamente. Exatamente. E é isso. Vocês querem adicionar mais alguma coisa, pessoal? Não, cara, obrigado. Agradecer aí vocês por mais esse tempo juntos. Eu também agradeço e valeu. Vou fazer a oração aqui para terminar. Deus, muito obrigado por o Senhor botar esse relacionamento entre a gente. O crescimento ele tem sido imensurável, porque o crescimento no Senhor, na sua palavra, é infinito. A cada dia que a gente conhece mais da sua palavra, ela se revela mais interessante, mais verdadeira, mais edificante para a nossa vida. Abençoa a vida do Henrique, que está aqui do meu lado, o meu sogrão, o Henrique também, a vida do Nathalie, das nossas famílias. Que hoje a gente tenha um dia de trabalho produtivo, que a gente possa ter no centro das nossas atitudes tudo que é para o reino, meu Deus. Amém. 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 Muito bom, muito bom. Muito bom Só estar com vocês. para fechar o que eu disse, é que o governo desse mundo é, como a gente sabe, um governo caído, é um governo corrupto. Tem muita beleza, muita bondade, sim, mas está nesse sentido, não está perfeito como ele foi feito anteriormente. E Jesus veio para instaurar o reino de Deus aqui. Então, com as suas verdades, com os seus mandamentos, com a sua maneira de ser, que é contrária a esse mundo. Por isso que eu falei aquela coisa da gente cristão viver de maneira diferente, porque a gente vive de acordo com a vontade de Deus.
e não com a vontade do mundo, tá bom? Então fica a dica aí. Aqui, eu acho que, não sei se faz sentido isso. Tem um padrão que é lá do filho pródigo também, né? O Senhor, em nenhum momento, estrondou, esculachou o cara. Ele só falou assim: presta a tua conta e você não pode continuar mais sendo administrador. E no final, ele preferiu validar algum saldo que tinha no negócio, ele preferiu focar no positivo do que humilhar o cara. Porque podia ter feito isso, né? Se ele fosse desse mundo. Então, mais uma vez aqui, no final das contas. Ele foi bondoso mesmo, ele não colocou o cara na prisão, por exemplo, era digno de mandar ele para a prisão. Ele elogiou a intenção dele mesmo. Chato. E assumiu o risco, assumiu o prejuízo. Valeu, pessoal. Um beijo. Valeu, querido. Abraço, hein?